Olá pessoal, sejam bem-vindos ao início da nossa disciplina de banco de dados. Essa disciplina, ela é uma disciplina de 60 horas, tá? Nós vamos dividir ela em 3 módulos. Cada módulo ela terá 4 videoaulas, tá bom? Me chamo Railton Wesley, vou acompanhar vocês durante todo esse processo dessa disciplina, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula 1. A apresentação do professor, como sempre, né, todo início de uma nova disciplina, nós temos o hábito de nos apresentar. Sou maranhense, com muito orgulho, também professor do CEP Calixto Lobo, uma escola técnica aqui do estado do Piauí, da área da computação. Também sou operador de rede no Serviço Federal de Processamento de Dados, chamado como SERPRO. Tenho formação acadêmica em graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal do Piauí. Também, para essa modalidade, né, de ensino, para essa disciplina, eu trago aí uma das minhas especializações, que é tutoria em educação à distância pela Faculdade Futura. Uma mensagenzinha para iniciar a nossa disciplina, tá? Uma mensagem ao aluno, direcionado a você, aluno, sobre esse momento que a gente está passando. Estamos passando por um momento de muitas mudanças em nossas vidas, que tem exigido adaptações das atividades sociais, educacionais e profissionais. Nesse contexto, a educação à distância se apresenta como uma modalidade de ensino capaz de atender a essas adaptações da sociedade moderna. Assim sendo, estamos juntos virtualmente na disciplina de banco de dados para estudar, dialogar, compartilhar ideias, onde iremos conhecer descrevendo suas principais funcionalidades e características de banco de dados. Esperamos que os conteúdos abordados possam contribuir para a formação acadêmica e profissional que vocês tanto almejam. Então, pessoal, esse momento, né, que a gente está passando, o ano de 2020, ano de 2021, é um momento onde a gente passou a quebrar alguns tabus e a educação à distância ela vem de forma a democratizar essa disseminação de conhecimento. Essa aula 1, pessoal, eu vou tentar trazer uma ambientação, tá, da forma mais clássica possível, da forma mais direta possível. Por quê? A disciplina de banco de dados é uma disciplina que eu particularmente gosto muito, tá? Gosto muito. É uma das disciplinas que eu considero chave, tá? Chave para a formação de um técnico. Por quê? É uma disciplina altamente prática, tá? É uma disciplina altamente prática. E o fato dela ser uma disciplina altamente prática é que ela necessita de outras disciplinas de suporte. Ah, professor, para aí. Vamos lá. Digamos, pessoal, que quando a gente começar a construir as nossas bases, as nossas tabelas, tá? Aí nós vamos nos deparar com alguns termos bastante parecidos, tá? Bastante parecidos com aquilo que foi visto em lógica de programação. Ah, professor, então quer dizer que lógica de programação também é um pré-requisito para banco de dados? Sim. Sim. Tá? Por quê? Porque na construção da tabela, da construção ali do povoamento das nossas tabelas, os nossos atributos, né, que nós vamos ver mais à frente, ele precisa ser povoado de acordo com os tipos de dados, tipos esses que você viu lá em lógica de programação, tá? Então, pessoal, eu considero essa disciplina muito importante porque se você foi bem na disciplina de lógica de programação, a sua curva de aprendizado ela vai ser bem acentuada, então isso você não vai ter dificuldade, tá bom? Então, sem mais delongas, vou começar a ambientar um pouco com vocês, né? Abrir a mente de vocês para essa disciplina magnífica, tá? Então, vamos lá.
A disciplina de banco de dados é componente curricular obrigatório, ou seja, não é opcional. Tem que ser aprovado nessa disciplina para poder você ir para as próximas etapas, tá bom? Então, a disciplina de banco de dados é componente curricular obrigatório. Antes de iniciarmos, pessoal, sempre reitero isso em todas as minhas disciplinas, tá? Ou seja, sempre ficar atento aos conceitos mais recorrentes. Ou seja, aquilo que mais se repete, aquilo que a gente dá mais ênfase, né? É aquilo que a gente considera de maior importância, aquilo que você tem que parar e refletir sobre aquela temática. Então, os conceitos mais recorrentes da disciplina, é importante que você fique atento, tá? Isso irá facilitar na absorção de conhecimento. Certinho? Ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de entender a arquitetura conceitual e funcional geral de banco de dados, tá? Então, quando eu falo isso, pessoal, não é, quando a gente fala só banco de dados, a gente está falando aí, a gente vai falar de um conjunto, né, de ferramentas, né, de conjunto de segmentos que compõem essa disciplina de banco de dados. Banco de dados, pessoal, é uma coisa muito ampla, tá? Muito ampla, digamos, coisa gigantesca. E à medida que você vai aprofundando, você vai sentindo a necessidade de puxar outras disciplinas ali para dar sustentação ao seu conhecimento, tá? Então, fique tranquilo, tá bom? Nossa abordagem, ela é descritiva, tá? Ou seja, iremos conhecê-lo descrevendo suas principais funcionalidades e características, sempre recorrendo a questões para balizar seu conhecimento em relação ao conteúdo visto anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai ver, né? O que a gente espera dessa aula de banco de dados? O que a gente pode esperar? A gente vai, pessoal, conhecer os conceitos de banco de dados e os sistemas de gerenciamento de banco de dados, tá? Conhecido aí popularmente como SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Também a gente vai aprender aí a elaborar projeto de banco de dados, desde o modo conceitual, lógico e físico. Também a gente vai criar modelos de entidade de relacionamento, tá? Compreender os conceitos de banco de dados na criação de sistemas de controle de dados. A utilização das linguagens de definição de dados e de manipulação de dados, tá certo? Então, o nosso objetivo aí está pautado aí dentro, tá, dessas 5 opções, tá bom? Então, tudo isso é que se espera da nossa disciplina. Então, quando a gente olha para essa abordagem, a gente já percebe que a gente vai ter muita prática, tá? A gente já percebe que a partir de um determinado momento, a gente vai parar com as teorias e vai realmente colocar a mão na massa e criar, né? E criar esses bancos de dados, né? A gente vai criar no braço mesmo, em alguns casos, criando mesmo com as linguagens, né? SQL, nos nossos códigos fontes, bonitinho, tá? Então, a gente vai criar no braço mesmo. Também, a gente vai também utilizar de algumas facilidades, tá? A gente vai utilizar aí de algumas outras plataformas, onde a gente cria nossos modelos de entidade de relacionamento, ele pode construir script, onde vai acelerar aí a criação de banco de dados, mas tudo isso eu vou passar isso para vocês. Então, quando a gente olha para essa abordagem, a gente percebe que essa disciplina ela é altamente teórica, tá? Altamente prática, tá? Altamente prática, tudo bom? Então, já que nós estamos falando de prática, né, pessoal, você falou aí que vai ter prática, é uma disciplina bacana, tal, prática e tal. Onde é que a gente vai trabalhar essas práticas? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas plataformazinhas, dois softwares que eu considero bem interessantes, tá? Que casa bem com essa disciplina. Nós vamos utilizar para fazer nossas modelagens, tá? Nós vamos para essas modelagens, nós vamos utilizar o Asta, tá? E como SGBD, nós vamos utilizar o PostgreSQL, tá? São duas plataformas que eu gosto muito de usar, uso há mais de 10 anos, então eu acho ela bem interessante. Um detalhe importante, elas são plataformas gratuitas, então você pode estar entrando lá na plataforma deles e você pode estar baixando e instalando aí no seu computador
para você possa praticar também, tá? Então, nós teremos os momentos teóricos, que é importante para que você possa compreender, tá, essa visão do que seria banco de dados, e partindo, superando, né, não pode nem dizer partindo, superando esse entendimento do que seria banco de dados, nós iremos praticar, tá? Nós iremos praticar. Iremos inicialmente começar pelo Asta, tá? Criando nossos modelos, e depois nós iremos para o PostgreSQL, tá? Mas o que são esses carinhas? O que são esses dois softwares? Você poderia esclarecer melhor o que seria? Sim, vamos lá, deixa eu esclarecer um pouquinho para vocês. O Asta UML é um dos melhores softwares de diagrama UML. Já o PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional, desenvolvido para projeto de código aberto, com projeto de código aberto. Então, pessoal, são duas ferramentas gratuitas que você pode estar aí fazendo um download e instalando aí na sua estação de trabalho. Professor, o senhor vai ensinar para nós a baixar essas duas ferramentas e a instalar na máquina? Eu optei por não fazer isso porque ia gastar muito tempo. Como nós só temos 30 minutos, em média, por aula, baixar, instalar, ia demorar tempo. E como você pode encontrar com muita facilidade na internet os passo a passos, eu optei por deixar isso a critério de vocês, para que vocês possam encontrar essas opções. E também é importante, se você optar, né? Se você optar por gosto, você não é obrigado a usar essas plataformas que eu estou indicando. Por quê? Ao término dessa disciplina, você vai ter propriedade suficiente para dizer, professor, para fazer nossas modelagens, eu não vou usar o Asta, eu vou usar o Case Studio 2. Professor, já para banco de dados, o SGBD que eu vou escolher não vai ser o PostgreSQL, vai ser o, deixa eu optar aqui, tem o Interbase, e tem uns mais simples aí, tem o da Oracle, tem um da Microsoft. Então, temos aí alguns SGBDs proprietários que você pode estar optando, tá? Então, assim, não são só essas plataformas exclusivas para a disciplina de banco de dados. Isso vai depender muito do seu gosto, tá? Eu trouxe as gratuitas e que tem aí uma gama muito grande, né, de material disponível para que você possa aí, caso achar necessário, você pode estar evoluindo nos seus estudos, tá? Mas, ao término da disciplina, você vai ter propriedade suficiente para optar por outras plataformas, como já sinalizei, tá? Então, no caso do SGBD, que tem uma variedade bem interessante também, isso principalmente quando a gente fala de plataformas proprietárias, tá? Plataformas proprietárias, é aquela que você paga para poder utilizar. Então, nós temos aí da Microsoft, que também é bastante robusta. Nós temos aí os da Oracle também. Então, nós temos aí o Interbase, nós temos outras plataformas que você pode estar pesquisando, tá? Mas eu trouxe o PostgreSQL por se tratar de um SGBD bastante robusto, bastante interessante, e também se trata de uma plataforma gratuita, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos entender um pouco o que seria banco de dados, tá? Então, vamos tentar agora, eu queria que vocês agora abrissem a mente de vocês para tentar compreender o que seriam essas questões de banco de dados. Porque a existência de banco de dados, por que passou a ser necessário essa questão de banco de dados, tá? Então, vou tentar agora contextualizar para vocês o que seria isso, tá bom? Para que vocês possam ir já ir adentrando aí dentro desse mundo, tá? Antes de adentrar nos conceitos de banco de dados, gostaria de voltar um pouco no tempo. Preciso que você comece que você conheça os sistemas de arquivos. Sistema de arquivos foi visto lá na disciplina de sistemas operacionais. Mas se você não lembra, não tem problema. Imagine que você está lá navegando, digamos, no seu celular, e lá você está lá no seu sisteminha de arquivo procurando uma foto. Aquilo ali é um sistema de arquivo, tá? Aquilo ali é um sistema de arquivo, ou seja, você sabe onde localizar, né, por meio de uma interface gráfica, por meio de um sistema de arquivo,
você tem ali como guardar os seus arquivos bonitinhos ali, tudo organizadozinho, tá? Então, imagine que seria isso. Ou então outro exemplo. Digamos que você está usando o seu computador e você está salvando seus arquivozinhos lá na unidade D. Dentro da unidade D tem uma pastinha chamada fulano de tal. E dentro da pastinha fulano de tal eu tenho ali os meus jogos, por exemplo. Então você percebe que você tem aí uma estrutura, tá? Uma estrutura mantida pelo sistema de arquivos, tá bom? Então é basicamente isso, tá certo? Então pense nisso como sistema de arquivo. Então você tem que ter acesso a um sistema do arquivo, seja do computador ou do dispositivo móvel que você está usando, para ter acesso a esse conteúdo. Digamos assim, digamos que você vai receber esses slides, né? E esses slides deverá estar guardado, né, em algum local aí do seu dispositivo. Para que você possa visualizar, você vai ter que alcançar esse arquivo e executar para que ele possa expandir. Então, é basicamente essa leiturazinha entre o sistema de arquivo e os conceitos de armazenamento. Tudo isso foi visto na disciplina de sistemas operacionais. Mas imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. E aqui eu vou esclarecer um pouco melhor para você. Digamos que você trabalha numa empresa, preste muita atenção. Digamos que você trabalha em uma empresa, essa empresa é uma empresa muito grande, com faturamento de milhões de reais por dia. E aí, o fato, né, de ter um faturamento dessas proporções, percebe-se que tem um volume de processamento de dados relevante. E aí, dentro do seu departamento, você tem ali 100 pessoas trabalhando em rede. Em rede, tá? Em rede. E aí, o carinha do TI, que não tinha muita experiência com o banco de dados, ele pegou e disse assim, galera, eu vou criar aqui uma planilha no Excel, onde você vai estar atualizando, tá? Se vocês do departamento vão estar atualizando os dados cadastrais desse cliente nessa planilha. Irei colocar essa planilha no servidor e vocês irão ter que pegar essa planilha lá e atualizar. Certinho? Quem já trabalhou com rede, sabe que o sistema operacional ele consegue detectar que aquele arquivo já está em uso. Já está em uso. E em um dado momento ele vai recomendar que você faça uma cópia na sua máquina. Ele vai recomendar que faça uma cópia na sua máquina. E isso, de certa forma, é uma solução paliativa. Contudo, ela vai gerar outros problemas. Então, vamos fazer uma pequena leitura. Então, vamos lá. Você trabalha em uma empresa e a lista de clientes está armazenada em um arquivo de Excel, como acabei de sinalizar. Você e todos os demais funcionários do setor de venda, isso mesmo, na nossa história, você que trabalha no setor de vendas. Então, toda essa galerinha toda vai ser necessário fazer acesso ao mesmo arquivo para incluir ou atualizar dados do cliente. Tá? Então, novamente, tudo que eu falei. Então, preste bem atenção. O sistema operacional, ele vai detectar que alguém já está utilizando aquela plataforma, aquele arquivo. Então, o sistema operacional, em um dado momento, ele vai recomendar que você crie uma cópia dentro do seu computador, tá? E veja o que pode acontecer. Quando o arquivo começa a ficar sem controle, vocês resolvem criar cópias do mesmo para que cada vendedor possa ter o seu próprio cadastro. Perceba que a solução do problema de acesso simultâneo nos leva a um outro problema. Ou seja, o acesso simultâneo, o sistema operacional, ele tenta corrigir fazendo uma cópia local. Mas, ao fazer isso, ele cria um problema chamado de redundância de dados. Professor, para aí, professor. Redundância de dados. Já começou os termos técnicos. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês da forma mais simples. O que seria isso? Redundância de dados, pessoal. Deixa eu compreender aqui para você tentar compreender aqui para que você possa esclarecer. Eu tentar esclarecer da melhor forma possível para que você possa compreender. Vamos lá. Ó, a compreensão de redundância de dados é o seguinte. Digamos que você vou pegar um exemplo mais simples. Digamos que você trabalha em um setor e você está abrindo a sua planilha lá em Excel, certo? Quando você digita lá, apareceu um probleminha e aí você percebe que
tem um produto lá, digamos um produto X, ele foi vendido para cliente Y, tá? Produto X foi vendido para cliente Y. Como você fez uma cópia do banco de dados, da base, né, do arquivo, o segundo vendedor, ele não vai saber que foi extraído um produto do estoque. Por quê? Porque você fez uma cópia local. Não houve o compartilhamento da informação em tempo real. Não houve um controle. E quando você faz isso, você está criando redundância de dados. Ou seja, você vai gerar um retrabalho. Por exemplo, digamos que um outro exemplo clássico. Digamos que uma cliente ligou para você querendo fazer uma atualização cadastral. E aí você fez uma cópia no seu computador. Você atualizou bonitinho, atualizou a planilha eletrônica. Aí de tarde, sem querer, liga novamente e cai em um segundo vendedor. E aí, como vocês fizeram cópias separadas, você não vai conseguir identificar que pela manhã aquela cliente já tinha feito a atualização cadastral. Por quê? Porque os seus arquivos que fizeram cópias separadas não estão se comunicando. Não estão se comunicando, o que gera uma redundância de dados. Ou seja, uma cliente ligou, atualizou pela manhã e sem querer ela ligou à tarde e está atualizando de novo. Ou seja, redundância, tá? Então, quando várias cópias, sem um controle centralizado e automatizado, pode ainda ter uma consistência entre os dados armazenados, tá? Então, assim, além de ter duplos dados, pode haver dados divergentes. Então, pessoal, para resolver esse problema de redundância não controlada, tá? Você e seus colegas de trabalho ouvem falar de uma solução robusta para o problema de armazenamento de dados. Essa solução passa por manter apenas uma cópia dos dados em um banco de dados e usar um sistema de gerenciador para controlar o acesso concorrente. Ah, professor, agora eu compreendi. Então quer dizer que banco de dados, independentemente da quantidade, né, de acessos controlados, se eu atualizar um cadastro, aquela atualização vai estar disponível para os outros. Por quê? Porque haverá agora um controle, uma gestão, uma gerência disso aí. Ou seja, não vai mais ter a necessidade de ficar fazendo cópias, né, descentralizadas, sob o risco de redundância, sob o risco de duplicidade, sob o risco de informações divergentes. Tá? Então, vamos dar continuidade. Perceba neste momento a redundância, né? A redundância, caso ela venha a existir, passa a ser controlada por um sistema de forma automática. Nesse sentido, podemos definir os dois tipos de redundância que pode existir entre arquivos ou conjunto de dados. Tá? Vamos sinalizar. Temos a redundância controlada de dados e temos a redundância não controlada. É importante abrir a mente nesse momento. Abra a mente nesse momento para entender essa questão da redundância. Professor, já entendi a redundância de dados. Já compreendi. Tá? E redundância controlada de dados acontece quando um software tem conhecimento da múltipla representação da informação e garante a sincronização entre diversas representações. Aqui é onde mora o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar redundância controlada de dados, você vai ver dentro desse cenário o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ele é que vai passar a fazer a gestão dessas informações. Tá? Já a redundância não controlada acontece quando a responsabilidade pela manutenção da sincronia entre as diversas representações de uma informação está com o usuário e não com o software, que foi o caso lá da lista de clientes do arquivo em Excel. As chances de ter uma redundância, né, uma duplicidade de informação ou uma divergência de uma informação é muito grande quando você está trabalhando com redundância não controlada. Tá?
Então, pessoal, então sempre é importante você entender. Então, redundância controlada de dados é quando entra no cenário aí o SGBD, tá? O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Uma redundância não controlada é aquele que você fica fazendo várias cópias, né? Para tentar ali suprir uma coisa paliativa que não é muito interessante, tá? Que não é muito interessante, tá bom? Então, nesse momento é bom ter um carinha lá trabalhando de forma robusta, fazendo essa gestão, tornando ali a que as suas informações sejam a mais confiável possível. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, nessa aula ela foi bem interessante, porque eu sempre gosto de dar uma pausazinha para tentar esclarecer para vocês sobre essa questão desses primeiros passos, né? Sobre essa questão da redundância, do porquê da existência do banco de dados. Vamos lá. No passado, não se tinha tanta necessidade de se ter sistemas, né? Sistemas para armazenar informações. Não se tinha tanto isso. Você lembra que, acredito que os pais de vocês, até um tempo passado, de 20 anos atrás, quando ele ia nessas lojas de crediário, eles iam ali com o carnezinho. Não tinha computador nenhum. Então, aquilo ali, já vi várias empresas, né, relatos de empresas que quebraram, porque simplesmente aconteceu um incêndio, ou molhou, e aí aquelas empresas não sabiam como cobrar, porque as informações estavam em papel. Com essa vinda das tecnologias, né, passou-se a migrar para sistemas, a construção de sistemas específicos para armazenamento de informações específicas. Tá? E tudo isso a gente vai trabalhar, que informações específicas são essas, tá bom? Então, com a vinda de novas tecnologias, passou-se a criar, né? A criar mais dados, a gerar mais informação. E essa geração de informação, à medida que ela foi crescendo, ganhando mais espaço, houve a necessidade de se ter um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? E tudo isso, pessoal, não se preocupe. Eu vou tentar me colocar muito só na disciplina de banco de dados para não confundir vocês. Mas o sistema de banco de dados, ele é algo muito maior. Eu tenho um sistema de banco de dados, ele é muito maior, tá? É quando você tem o front-end e o back-end. Então, isso na disciplina mais à frente de programação de fato, onde você precisa dessa disciplina de banco de dados e você vai estudar uma linguagem de programação de alto nível, então você vai criar uma interface gráfica para conversar com o usuário, depois você vai ter um ambiente de conexão com o seu banco de dados que vai conversar com ele. Ou seja, quando você tem uma telinha de cadastro, informe o seu nome, informe o seu endereço, informe o seu telefone. Lá na telinha, lá no front-end, essa telinha, né, por trás dela, vai ter um conjunto de rotinas, né, que vai conversar com o nosso SGBD, que aí ele vai estar fazendo o armazenamento dessa informação. E da mesma forma, se você quiser fazer uma consulta, vou fazer uma consulta lá no meu front-end, essa telinha de consulta, ela vai conversar, né, com o meu SGBD e ele vai levar essa informação para o front-end. Então, é muito importante você compreender tudo isso. Mas relaxem, tudo isso eu vou trazer para vocês da forma mais transparente possível, para que você consiga ter uma ascensão. Mas é muito importante, tá, pessoal? Muito importante que você tenha dominado a questão lá da disciplina de lógica de programação. Por quê? Quando nós formos criar nossas entidades, né, nossas tabelas, quando nós formos começar a criar, né, dando os atributos, né, para essas tabelas, nós vamos se deparar com o momento de criar as nossas variáveis e dar tipos para elas. Tudo isso vai estar intimamente ligado à disciplina de lógica de programação. Vai estar muito ligado à disciplina de lógica de programação. Tá? Por quê? Lá na disciplina de lógica de programação, você aprendeu a criar variáveis e também a dar tipos para ela. Mas caso você não entendeu bem a disciplina de lógica de programação, eu vou dar uma pinceladazinha aqui para vocês, tá? Vou dar assim novamente uma clareada sobre essas questões de variáveis, sobre tipos de dados. É muito importante compreender essa questão de tipo de dados, tá?
E tudo isso porque vai ser relevante quando a gente estiver lá na linguagem SQL, quando a gente for criar nossos bancos de dados no braço, sem interface gráfica, vai ser mesmo nas linhas de comando. Vai ser importante ter aquela visãozinha de tipos de dados para que tenha facilidade aí nesse momento, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram se aprofundar mais, estou trazendo aí 3 referências para vocês. E desejo aí que a gente consiga entregar, né, aí na ponta, juntamente com todo o time que faz parte aí da manutenção desse curso técnico, entregar aí da melhor forma possível que você possa aí alcançar os seus objetivos dentro da nossa linha aqui, tá? Pessoal, aguardo vocês aí para a nossa próxima aula e até mais.